Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma edição do Minha Pesquisa, uma sessão do Café História TV. Nessa edição, como você sabe, ou melhor, nessa sessão, nós conversamos com mestrandos ou com doutorandos sobre trabalhos em desenvolvimento ou já concluídos. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o pesquisador Celso Fernando Claro de Oliveira, que atualmente é doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina. O Celso é orientando do historiador Alexandre Busco Valim, e o título da sua tese, pelo menos provisoriamente, é A Fórmula Hollywoodiana para Vencer a Guerra em Casa, os Home Front Movies e a Mobilização do Fronte Doméstico Brasileiro. Oi, Celso, tudo bem contigo? Você está me escutando bem? Ô, Bruno, sim, escuto sim. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aí do quadro. Imagina, cara, o prazer é todo nosso de te escutar, enfim, saber um pouquinho mais sobre a sua pesquisa. Fique bastante à vontade aqui, tá? E eu queria começar, enfim, fazendo uma pergunta super difícil, né? Eu te garanto que é a pergunta mais difícil da nossa sequência. Explica um pouquinho pra gente sobre a sua tese, sobre o que ela trata exatamente. Essa pergunta ela é sempre muito difícil, apesar dela ser clássica, né? Mas vamos lá. A ideia da minha tese é trabalhar como alguns filmes hollywoodianos que a historiografia do cinema lá dos Estados Unidos chama de homefront filmes, homefront movies, que são filmes que são ambientados nos Estados Unidos e tratam da mobilização do fronte interno brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, chegaram aqui ao Brasil e de que forma eles impactaram na população e quais os usos que o governo Vargas fez de alguns desses filmes, tentando criar uma imagem mais positiva dos Estados Unidos e também tentando mobilizar a população brasileira para se envolver nas atividades do fronte doméstico aqui, de mobilização. Então, são filmes que trabalham com uma série de temas como os exercícios de blackout, exercícios de defesa, racionamento de alimentos, racionamento de combustíveis. E eu estou tentando fazer uma análise comparada de como esses filmes impactaram nos Estados Unidos e no Brasil, levando em consideração o desenvolvimento do contexto da guerra. Então, eu trabalho com a ideia que alguns filmes que chegaram na fase inicial da Aliança Brasil-Estados Unidos, ali 42, até meados de 43, eles tiveram um impacto diferente dos filmes que chegaram depois, em 44 e 45, e também considerando as diferenças de gênero cinematográfico, porque eu também notei que os filmes de drama tiveram uma recepção muito mais positiva pela imprensa da época e foram apropriados pelo governo Vargas de forma mais intensa do que as comédias. Entendi. E deixa eu ver se eu entendi então uma coisa, Celso. Você está trabalhando com esses filmes que são filmes produzidos nos Estados Unidos ou não apenas nos Estados Unidos, ou eram produzidos também no Brasil? Não, são filmes produzidos nos Estados Unidos dentro do estúdio System hollywoodiano. E a gente pode chamar então de guerra? Cabe dentro dessa categoria? Alguns autores da historiografia do cinema dos Estados Unidos entendem que é um subgênero da categoria de filme de guerra. Entendi. E isso era importado para o Brasil e isso passava nos cinemas? Como é que era a distribuição disso aqui no país? Sim, não sei se você sabe, mas Hollywood tinha um sistema de produção e distribuição de filmes muito bem hierarquizado e controlado dentro dos Estados Unidos e procurava reproduzir esse sistema em todos os demais países para onde esses filmes eram exportados. Então, os principais estúdios da época, que eram os 8 maiores, incluindo aí a Warner, MGM, Universal, eles tinham suas próprias salas de cinema aqui no Brasil. Algumas até mesmo tinham os nomes do estúdio. O nome da sala era o mesmo nome do estúdio. Então, geralmente, a primeira sala a receber esses filmes, especialmente se era um filme de grande orçamento, que já tinha feito um grande sucesso nos Estados Unidos, eram as salas desses estúdios no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos demais centros urbanos brasileiros. E daí, passado algum tempo, esses filmes eram liberados para ser exibidos em outros cinemas, podendo daí ser tanto nos centros ou nas periferias, nas cidades vizinhas. Mas, inicialmente, a ideia era que esses filmes fossem passados nos principais cinemas das cidades. Entendi.
E você já trabalhava com isso antes? Você começou no doutorado? Aliás, você está em qual ano do doutorado, Celso? Eu estou no último ano, minha defesa, Acho o que prazo final para minha defesa, sem prorrogação, é março. entendi. Eu já trabalhava com história do cinema antes, eu venho trabalhando com história do cinema desde a graduação. Eu fiz um projeto voluntário de iniciação científica com história do cinema, que depois acabou se tornando, quer dizer, acabou se tornando, não, eu fazendo uma verticalização do tema, acabou rendendo o meu mestrado. E quando eu fui para o doutorado, eu decidi pesquisar dentro de um recorte cronológico novo, uma filmografia diferente. Então, assim, com esses filmes eu comecei a ter maior contato durante o doutorado, mas venho trabalhando com história do cinema desde a graduação. Entendi. E tem muita gente pesquisando esse tipo de filme aqui no Brasil? Olha, que eu saiba, não. Tanto que até uma coisa que me surpreendeu bastante é que nos Estados Unidos o impacto de alguns desses filmes tem atraído alguns pesquisadores, mas não em pesquisas muito extensas. Geralmente eles recorrem a esses filmes para dar exemplos, como por exemplo, como posso colocar assim, a pessoa quer dar um exemplo de um filme que foi apropriado pelo governo, cita, por exemplo, Rosa de Esperança, que é um dos filmes que eu mais tenho fontes. Uhum. E daí a pessoa, mas é geralmente uma citação curta, trabalha um pouquinho sobre a recepção do filme aqui, mas não é um negócio muito aprofundado. Esses filmes que eu trabalho, eles são muito pela historiografia dos Estados Unidos. A questão do home front nos Estados Unidos ela é muito cara para eles, até porque existe um embate entre o que eles chamam de mito da boa guerra e uma historiografia que está ali preocupada em desmistificar essa suposta boa guerra. Uhum. E os historiadores, não apenas historiadores, mas sociólogos, pessoal das ciências humanas e sociais, trabalham com a perspectiva que o cinema teve um grande papel construindo esse mito. E essa construção desse mito se iniciou justamente na época, porque muitos filmes de Hollywood traziam uma imagem muito positiva da questão do esforço doméstico. Sempre os Estados Unidos apresentado como um país onde todos estavam unidos, em um grande esforço coeso. Inclusive, havia até um manual que o governo, uma organização do governo criada para regular a indústria cinematográfica durante a guerra, produziu, explicando como deveria ser um filme de home front adequado. Uhum. E esse termo que você usa, home front movie, esse é um termo que ele é cunhado pelos historiadores, por quem pesquisa esse tipo de coisa, ou essa é uma expressão que a própria indústria de Hollywood usava? Ela era usada tanto pela indústria, mas os historiadores acabaram se apropriando para designar esse gênero específico de filmes. Entendi. Porque isso coloca... O Machado é o que mais utiliza essa denominação. Isso parece que valoriza, né, dá uma ênfase a essa coisa do home front, né? Porque a gente sempre escuta, enfim, a gente conhece a guerra pela experiência do front, né? Que é no campo de batalha, no cara a cara com o inimigo, mas me parece, pelo menos, que essa dimensão, né, do trabalho da guerra, né, dentro da fronteira, é ainda uma dimensão um pouco conhecida, né? Ou estou errado? Não, lá é bastante trabalhada, tanto que até uma das mudanças que eu fiz no meu projeto inicial, quando eu apresentei para a seleção da UFSC, foi justamente tentar avaliar o papel desses filmes aqui no Brasil. Uhum. Nisso eu tenho que agradecer meu orientador, o professor Alexandre, porque ele é uma pessoa que está sempre me motivando a pensar além do que eu tinha inicialmente. E eu fui daí para os jornais aqui da época, né, os jornais que circulavam aqui no governo Vargas, e eu descobri que alguns desses filmes tiveram um impacto muito forte aqui no Brasil, sendo inclusive utilizados em eventos do governo. Uhum. A Legião Brasileira de Assistência, da Darcy Vargas, por exemplo, fez um lançamento especial para o Rosa de Esperança, que é um dos filmes com os quais eu trabalho, revertendo o dinheiro arrecadado para obras da Legião Brasileira de Assistência, sendo que a Legião Brasileira de Assistência estava envolvida com a mobilização interna aqui no Brasil, inclusive com cursos de defesa civil antiaérea. Olha,
Muito interessante. E assim, a estratégia dos americanos com esse filme era mobilizar o quê? Era mobilizar a população brasileira, enfim, era transmitir essa imagem, construir essa imagem do americano como um amigo, ou ainda como aliado. Era isso a estratégia dos americanos, ou tinha mais coisa aí? Olha, eu considero duas questões nesse ponto. A primeira é, esses filmes eles eram produzidos inicialmente para os Estados Unidos. Então, dentro dos Estados Unidos, eles já tinham essa ideia de mobilização, de mostrar, olha, nós devemos esquecer as diferenças, esquecer os problemas sociais, devemos nos unir porque tem um objetivo maior. Era Há um mobilização objetivo interna, maior. então, né? Primeiramente. Isso. Ele é inicialmente uma produção interna. Quando ele é exportado, a partir de alguns documentos que eu tive acesso no National Archives, eu vi que havia duas ideias centrais. A primeira era, partindo das ideias dos Estados Unidos, era colocar os Estados Unidos como um país exemplar, como um aliado que deveria ser respeitado, que era a opção certa para o Brasil, de alinhamento durante a guerra, e também tinha a questão de Hollywood querer preservar a sua hegemonia no campo do cinema aqui no Brasil. Era um período que, se a gente for lembrar, a produção de cinema da Europa não estava mais chegando no Brasil com aquela mesma força que tinha antes da guerra. O mercado europeu estava fechado. Então, Hollywood encontrou um terreno muito propício para se consolidar como uma força dominante aqui no circuito cinematográfico brasileiro. Inclusive, há documentos do National Archives que colocam a seguinte questão: Hollywood queria acelerar a entrada não apenas dos filmes de Homefront, mas de todos os filmes possíveis, se aproveitando da fragilidade da indústria doméstica brasileira de cinema. Inclusive, há alguns documentos que colocam o que o governo brasileiro chegou a pedir auxílio para Hollywood para tentar fazer uma indústria cinematográfica nacional com apoio do Estado, e Hollywood sempre se negou. Olha, é uma espécie de soft power, né, para usar um conceito, né, da ciência política, né? Sim, o filme funciona como uma espécie de soft power e também, nesse contexto, os filmes estão inseridos na política de boa vizinhança, né, que é quando o Roosevelt abre mão de usar a coerção, a força física, para buscar novas formas de se aproximar dos vizinhos, e essas novas formas de aproximação acabam geralmente sendo pela diplomacia, por acordos comerciais. Sempre há uma fachada de benevolência que trazia um objetivo a longo prazo que os estadunidenses planejavam atingir. Legal. E você tem alguma conclusão, assim, que você já possa adiantar para nós, assim, para o pessoal que está assistindo esse vídeo? Olha, algumas conclusões que eu cheguei até o presente momento foram... vai parecer um pouco repetitivo, porque eu até já acabei comentando algumas coisas durante a entrevista, mas algumas conclusões foram as seguintes. Os dramas tiveram uma proeminência muito maior do que as comédias. Dois dos dramas foram realmente utilizados pelo governo em ações de mobilização, que foram Rosa de Esperança e o A Comédia Humana. Além disso, esses filmes não visavam somente atrair o Brasil, mobilizar a população brasileira para o momento, mas também consolidar a hegemonia de Hollywood sobre a indústria cinematográfica brasileira, mostrando também um tipo de cinema que era de grande qualidade, que, segundo eles, o Brasil nunca seria capaz de produzir, porque seria muito caro, seria impossível passar as tecnologias, passar a mão de obra. E também um tipo de cinema que ele acaba coadunando uma política de costurar o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos para depois, para o cenário pós-guerra. Ou seja, preservar aquela região de influência estratégica por uma forma de soft power, como você bem disse, tendo em vista não apenas interesses imediatos, mas também objetivos a longo prazo. Comerciais, né? Sim, eu trabalho só com filmes comerciais.
É bastante interessante porque, por exemplo, no grupo que eu participo, agora tem até bastante, o grupo de estudos que eu participo, tem até bastante gente trabalhando com a questão do cinema comercial, da finalidade política do cinema comercial. Porque geralmente a gente tem a ideia que não, o cinema político, o cinema com finalidade política geralmente é o documentário, Sim. ou o cinejornal, ou algum filme que tem uma participação direta do governo. Mas não, acho que até os filmes de Hollywood, pela capacidade de associar entretenimento e política, pode até ter um potencial muito mais forte de mobilização do que um filme, digamos assim, propriamente político. Entendi. E assim, para quem está assistindo a gente, que por acaso trabalha com essa relação, que eu acho uma relação interessantíssima, que é a história e cinema, assim, essas pessoas podem procurar a Universidade Federal de Santa Catarina. Como é que é o desenvolvimento desse tipo de pesquisa na universidade? Existem núcleos de trabalho, grupos de pesquisa, professores orientadores que dê conta desse tema? Como é que é isso? Acho que muita gente que está assistindo a gente nesse momento tem muito interesse, muita curiosidade em saber, né? De repente, é uma referência, enfim, para se buscar, para se trabalhar com cooperação. Olha, Bruno, eu considero que atualmente os núcleos de estudo de cinema no Brasil estão crescendo. Eu vim da Universidade Estadual de Maringá, nós tínhamos um grupo de estudos de cinema dentro do Laboratório de História do Tempo Presente. Na UFSC nós temos o Unescine, que é o Núcleo de Estudos de História e Cinema. Eu sei que a UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, também tem seu núcleo de estudo com cinema, com o qual a gente dialoga bastante. Então, eu creio que essa rede de grupos de estudo está cada vez mais forte, propiciando um diálogo cada vez mais positivo. Eu tenho participado das últimas edições da Ampul Nacional e os debates dos grupos de estudo com cinema têm sido excelentes. E sempre tem um intercâmbio muito bom de informações, de trocas, de contatos. Geralmente é muito comum que eu chegue num grupo e apresente o meu trabalho, ou alguém apresente o trabalho, o pessoal sempre tem alguma dica, alguma sugestão de leitura, alguma sugestão para procura de fontes. E lembrando também que, apesar de ser um trabalho inserido dentro de uma história social do cinema, não é um trabalho apenas de cinema. Eu também estou dialogando com questões de relações internacionais, história do Brasil, e a minha fonte não é apenas o cinema também. Também tenho como fontes as revistas, os jornais, para poder avaliar o impacto desses filmes aqui, a questão das críticas cinematográficas. Então, eu considero que é um período bastante propício, que é muito bom para quem está interessado em trabalhar com a relação cinema-história, procurar na sua universidade se já tem um grupo, se é possível formar esse grupo, porque é um campo que está em expansão. Entendi. E me diz uma coisa, assim, só para a gente encaminhar então o final desse nosso bate-papo, eu soube que você esteve agora em Washington, né, no National Archives, acho que tem acho que 1 mês, 2 meses mais ou menos. Eu queria que você contasse rapidamente como é que foi essa experiência de pesquisar num arquivo estrangeiro, né? E mais do que isso, assim, qual é essa experiência do National Archives, que eu acho que é um arquivo que é completamente diferente de todos os outros, tanto em relação ao seu acervo, quanto também na receptividade dos seus funcionários, né? Quer dizer, eu escuto muitos elogios ao National Archives, né? Será que você pode contar um pouquinho como é que foi essa tua passagem para o Washington e pelos Estados Unidos, de uma forma geral? Eu estive nos Estados Unidos entre novembro do ano passado, novembro de 2014, e julho deste ano, como parte do programa de doutoramento de sanduíche no exterior. Então, fiquei lá 9 meses, e o National Archives foi um dos arquivos que eu acabei onde eu fui trabalhar. Eu fiquei trabalhando no National Archives por 3 semanas, aproximadamente. Não, deu um pouquinho mais, deu quase 1 mês no National Archives, porque ele é um arquivo, assim, dos sonhos de qualquer historiador. Eles têm uma estrutura excelente, não é uma coisa assim tão burocrática. Eu achei que seria muito difícil chegar lá e requerer os documentos que eu precisava, mas não, é muito acessível, é muito simples, e cada pessoa tem uma mesa onde trabalha, a mesa equipada com tomadas,
acesso à internet, luminárias, você pode requerer equipamento para você utilizar câmera fotográfica. Aliás, isso é uma coisa de grande ajuda, porque a maioria dos arquivos nos Estados Unidos permite que você utilize a câmera. Ou então você pode levar um scanner manual. Como disse um funcionário do arquivo que estava lá, que também é outra coisa bacana, sempre que você está trabalhando, vem algum funcionário, pergunta se você precisa de alguma coisa, se você encontrou o que você precisava, se você tem interesse de olhar outra pasta. Uma coisa muito bacana que o rapaz me falou foi: ninguém hoje vai mais ao arquivo para ler os documentos e fichar os documentos no arquivo. A pessoa vai ao arquivo para coletar os documentos, e daí, em casa, no sossego dela, ela vai ler e vai daí fazer a filtragem para ver o que ela vai utilizar. Então, eu acabei seguindo o conselho dele, e nesse um mês que eu trabalhei lá, eu tirei mais de 20 mil fotos de documentação referente à política externa brasileira e o envio de filmes para o Brasil, as relações entre Hollywood e Brasil, Hollywood e Washington, referentes à América Latina. Mas é um arquivo maravilhoso para pesquisa, especialmente pela questão do acesso à documentação. Uhum. Eles não têm apenas a documentação em papel, também tem documentação em microfilme, eles têm um arquivo de produções cinematográficas do governo dos Estados Unidos muito grande, e eles têm documentação de diversas instituições. Por exemplo, um dos grandes achados que eu considerei lá a respeito da minha pesquisa foram as avaliações do Bureau of Motion Pictures, que era um órgão especializado do governo durante a guerra para avaliar se os filmes de Hollywood estavam adequados à ideia de Homefront, à ideia de guerra que eles tinham no momento. E eu encontrei a avaliação dessa censura, que eles chamavam de uma censura política, de praticamente todos os filmes que eu estou trabalhando. E são análises bem detalhadas, onde eles avaliam se os personagens são simpáticos ou não, se a história está dentro do que eles entendem pelos valores dos Estados Unidos, se a trama faz sentido, se aquele filme pode ser mandado para o exterior, se não vai fazer nenhum mau efeito para a imagem dos Estados Unidos no exterior. Então, uma coisa que eu sempre comento com o pessoal se tiver a oportunidade de ir ao National Archives para pesquisar relações Brasil e Estados Unidos, não apenas a respeito da questão do cinema, vale muito a pena. Muito bom, Celso. Tenho certeza que foi uma experiência muito significativa, muito proveitosa para o desenvolvimento da tua tese. Bom, com isso a gente chega a mais um fim de mais uma edição do Minha Pesquisa. Eu tenho certeza que passou muito rápido para você também, né? Acho que quando o papo é bom, a gente tem uma percepção diferente do tempo, né? Eu queria deixar essa última palavra contigo, cara, enfim, para você comentar sobre algum aspecto que não deu tempo da gente mencionar, enfim, se você quiser também dar algum recado na gente, a última palavra é contigo. Eu, na verdade, queria apenas agradecer pela oportunidade. É uma honra estar participando do Café História, gosto muito do site, estou sempre acompanhando, acompanho muito o trabalho da TV, do Café História, e aproveitar, então, apenas para agradecer meu orientador, o professor Alexandre Valim, o pessoal do Nessine, que tem trabalhado comigo, que também está desenvolvendo pesquisas muito interessantes, talvez sejam também nomes bem legais para trazer para um próximo a minha pesquisa. E também falar que se alguém se interessou, quiser entrar em contato com a gente, nós temos uma página no Facebook do Nessine, nós fazemos reuniões quinzenais e debatemos vários aspectos das relações cinema-história, desde questões teórico-metodológicas até questões mais relacionadas à produção dos filmes, especificidade de algum tipo de cinema, gênero cinematográfico. Então, estamos abertos para o debate, e, mais uma vez, muito obrigado, Bruno. Imagina, Celso, foi um prazer te receber aqui, tá? Te agradeço bastante, te desejo um bom finalzinho de tese, espero ver sua tese publicada em livro logo, e, enfim, para a gente poder publicar aqui e divulgar, enfim, espero que ela faça um grande sucesso, tenho certeza que fará. Aproveito, então, para agradecer também a todos que assistiram
mais essa sessão, mais essa edição do Minha Pesquisa. Continuem acompanhando o nosso canal, Café História TV, e também a nossa rede social, que é a nossa espinha dorsal, né, no Café História. Para acessar a rede, você basta digitar aí cafehistoria.ning.com. Se quiser fazer um cadastro, ter uma conta na rede, é muito fácil, demora menos de meio minuto e você vai ter acesso na íntegra a todo o nosso conteúdo. É isso, eu fico por aqui hoje e espero ver vocês mais uma vez em muito breve. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.